Nós vamos continuar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. E a semana passada eu trouxe um artigo aqui que falava sobre consciência, né, de um pesquisador leigo, quer dizer, não, né, de fora da doutrina espírita, em que ele dizia o seguinte, que o problema da consciência é uma espécie de clausura cognitiva, né? Cognição é a capacidade de conhecer, né, de aprender, de dominar conhecimentos, de certa forma. Quando a gente fala da forma como se conhece, ou das possibilidades do conhecimento, nós estamos num campo da filosofia chamado epistemologia, né? Então, as maneiras pelas quais é possível se conhecer alguma coisa. Então, nós temos diversos caminhos, né? O primeiro deles, o mais imediato, é a nossa sensação, as nossas sensações, os canais orgânicos, né? O nosso, né, a audição, a visão, quer dizer, desde que a gente nasce, a gente está aí no mundo, né, e apreende esse mundo, olha, sente, percebe, julga se é bom, se é mal, se é prazeroso, se é doloroso, né, se é luminoso, se é obscuro, e a gente vai fazendo essas diferenciações. Num segundo momento, nós adentramos o universo da chamada razão, e quando a gente adentra esse universo da razão, nós temos contato com o pensamento chamado calculante, lógico, formal, a matemática, a lógica, a razão, a proporção, a geometria, né? Isso que a gente chama de racionalidade, né? Mas há um outro tipo de conhecimento que é a experiência do sentimento e que muitas vezes nos conduz a uma outra experiência que é a intuição. E aí nós vamos para o campo da mediunidade e vamos para o campo das experiências extrasensoriais, né? Que alguns pesquisadores chamam de animismo também, né? Potencialidades da alma, ânima, alma, né? As potencialidades da alma. E nesse campo, tudo é muito pantanoso, porque nós vamos lidar com alguns conceitos difíceis, imprecisos, nebulosos. Por exemplo, o próprio conceito do que seja Deus. É fácil se imaginarmos Deus, não é, como o Deus da tradição, o Deus hebraico, o Deus cristão, é fácil imaginar. Um Deus antropomórfico, um Deus poderoso no seu trono de poder, etc. É mesmo até fácil de imaginar um Deus, né, que está decidindo todas as coisas, generoso, bom, amoroso e etc. Porque tudo isso está dentro de um espaço de linguagem fundamentalmente humana e que a gente precisa usar para não cair num vazio absoluto. No entanto, por mais que a gente tente, ainda vamos estar muito aquém dessa realidade para a qual o nosso pensamento, a nossa capacidade cognitiva é muito acanhada. Então a gente se contenta com uma ideia possível de Deus de acordo com o nosso grau de evolução. Então vamos pensar dentro da doutrina espírita, da teoria espírita, da orientação dos espíritos, da codificação, aquilo que Kardec experimentou, aquilo que ele logrou, né, trazer para a posteridade quando se define Deus como inteligência, né? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. É a causa. Isso, ao mesmo tempo, resolve e não resolve, porque nós continuamos sem acesso a essa realidade que é imprecisa, incompreensível para nós, que é a ideia de Deus. E lá na Gênese hebraica, nós vamos ter que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ora, se ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós temos um outro problema. Porque se Deus não tem imagem, o homem também não. Ou seja, ele foi feito à imagem, ou seja, sem imagem.
à semelhança. E a palavra semelhança não quer dizer igualdade. Então, nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Então, nós somos próximos, quer dizer, nós seríamos criadores relativos dentro de um universo possível, alcançável por nós, e ao mesmo tempo não temos uma imagem. E por que nós não temos imagem? Porque nós não somos matéria. E não sendo matéria, nós somos alguma coisa que também não dá para definir. O que dá para a gente tentar alcançar é justamente isso. Uma clausura cognitiva. Nós temos consciência, com quer dizer junto, né? Concomitante, confusão, né? Consciência, ciência, saber de, nós sabemos de nós mesmos, sabemos que somos. Quando isso começa com o pensamento cartesiano, pela primeira vez, né? Se registra essa experiência racional, né? Olha, penso, logo existo. Estou aqui pensando, né? E na verdade, enquanto eu penso, eu fico assim, ó, penso, e se eu estou pensando, quem que está pensando? Sou eu. Então, esse que está pensando sou eu. Mas eu posso pensar que penso. E o outro pode dizer, não, eu não penso que sou, eu penso que sou. E o outro fala, não, eu penso que que sou. Então, é um caminho que vai ao infinito, esse pensar, que pensar, que pensar, que pensar, e a isso se dá o nome de reflexão. Então, flexionar quer dizer dobrar-se, de novo a gente vai a todo momento dobrando-se, né, sobre si mesmo, para tentar ter acesso a esse eu que seria o mais profundo desse eu e que não é uma substância, que eu não posso pegar, que eu não posso medir, que eu não posso pesar, que eu não posso fotografar. Né? Ele simplesmente é uma experiência, mas é uma experiência de alguma coisa que a gente também não entende. E esse eu mesmo que a gente não entende é o espírito. E, portanto, é algo que não se substancializa nem no tempo e no espaço. Por que não no tempo? Porque nós somos para a eternidade. Então, de acordo com a doutrina espírita, com a nossa crença, já que nós não temos matéria, nós não estamos sujeitos à transformação própria da matéria, química e etc. Então, aquilo que nós somos, a nossa singularidade, essa nossa, teoricamente, essência insubstanciada, ela não está sujeita às mudanças no tempo, porque ela é eterna. E, ao mesmo tempo, ela não tem espaço, porque como ela não é coisa, ela não ocupa lugar. Ela é um impulso de pensamento, que a gente também não consegue definir, né, e que existe e que nos define e nos singulariza. Então, ele termina o artigo dizendo, não existe um modo de capturar a essência da consciência, pois esta não se presta a uma análise metódica das propriedades do cérebro. Está em toda parte e em nenhuma parte. Então, em toda parte, por quê? Porque o pensamento é transcendente, né? A consciência é transcendental. Quem nos deu isso foi um pensador alemão, o Husserl, né? O criador, o pai da chamada fenomenologia. O que é a consciência transcendental? Eu só sei que sou porque eu me desdobro no mundo e me diferencio dele, e por me diferenciar dele, eu sei que sou, mas isso só é possível porque o mundo existe. Então não há eu sem mundo e não há mundo sem mim para pensar esse mundo. Eu sei que é difícil, mas é isso. E não tem outro jeito, e fazer o que a culpa não é minha. Tá bom? E aí ele diz, olha, está em toda parte, em nenhuma parte, porque não é substância, não é delimitável no tempo e no espaço, né? E ele especula, o pensador Maguin, uma inteligência mais avançada talvez saiba responder à pergunta, mas nós, simulações ou não, temos que viver com esse mistério do que somos. Então vamos pensar da seguinte forma, eu sou um pesquisador, eu sou um biólogo. Então eu pego lá um grupo de ratos, levo para o laboratório e eu faço experiência com ratos. Eu ponho lá os ratos, né, numa gaiola, tal, e faço experiência. Olha, ponho lá o queijinho, aí eu toco um sininho e eu vejo exatamente como o rato se comporta e eu consigo reproduzir o comportamento do rato e entender como funciona a mente do rato, através de reflexo condicionado, através de estímulo, resposta, reforço, etc. Então, é possível que eu,
uma inteligência superior à do rato entenda o rato. Mas o rato não entende a si mesmo. Ele sequer sabe que é rato. O que isso significa? Que nós tentamos entender a nós mesmos, mas nós não chegamos a lugar nenhum. Quem que nos entenderia? Talvez espíritos superiores. Por isso que quando o negócio aperta, a gente recorre a eles. Né? Por quê? Porque a gente pensa que entende, mas... Então, é possível que espíritos superiores entendam como se dá o nosso pensamento, como se dá a nossa consciência, por que que ela é dessa forma, coisa que a gente não consegue se entender. Eu lembro muito do Chico Xavier, uma vez numa entrevista, perguntaram para ele sobre como funcionava a mediunidade. E ele disse assim, se a gente perguntar para uma mangueira como que ela dá manga, ela não sabe responder, ela só sabe que ela dá manga. Ele falou, eu sou médium, como que acontece eu não sei. Né? Então ele dizia que ele precisaria de botânicos, de agrônomos, de biólogos que tentassem explicar da mesma maneira que eles vão explicar como que a mangueira dá manga, ele precisava de estudiosos da mediunidade para explicar como que ele, médium, produzia o resultado da sua mediunidade, os livros, as mensagens, etc. Da mesma maneira, o homem em relação à sua própria consciência. A gente tenta, busca, pensa, tenta entender, mas muitas vezes a gente cai nesse grande mistério que somos nós mesmos. E Jesus nos deu assim alguma luz sobre isso. Algumas passagens do Evangelho muito interessantes, metáforas muito curiosas, muito bonitas, muito ricas acerca disso. Então, quando ele diz, por exemplo, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, que se locomova e ela sairá daqui e irá para lá. Então, o que ele tentou dizer? Olha, nós não sabemos o que somos. Nós somos deuses? Somos. Mas a gente se confunde com o Criador? Não. Por quê? Porque na tradição hebraica, se a gente for tentar uma hermenêutica, teológica, etc., a gente vai chegar aqui, nós somos a imagem e semelhança, e não igualdade. Então, nós somos parecidos, e nesse sentido seríamos pequenos deuses, mas ao mesmo tempo não nos confundimos com essa causa primeira, que é esse Deus matricial, essencial, origem de todas as coisas, para quem nunca houve passado, nem haverá futuro, porque ele não está, ele é, por toda a eternidade, sempre foi, etc. A gente não entende isso, porque a eternidade não dá para entender, e infinito não dá para entender. Então, vamos imaginar, interessante isso, quem tem cãozinho em casa, é muito comum isso. Quem que chega com a comida para o cão? O dono, em geral. Chega, Às vezes ele delega para um empregado, um filho, olha, põe lá a comida para o cãozinho, Mas o cão, ele conhece o dono, ele sabe quem que manda lá no lugar. E é possível que numa experiência de cão, isso aqui é uma especulação, é uma metáfora, pode ser que esse chefão lá seja o Deus para ele. Por quê? Porque é aquele provê tudo. É aquele que chega com a sua... E aquele que, para quem o dono delega, seriam os bons espíritos que estão a serviço desse grande Deus aí. Então, nós não temos acesso, nós sabemos que temos tudo de que precisamos para viver, Plantas, flores, o ar, o oxigênio, está aqui, ó. A gente tem tudo. Mas, às vezes, a gente precisa de intermediários que nos prodigalizem bênçãos, benesses, que são os benfeitores espirituais que estão aí, encarnados e desencarnados. Porque quando a gente conta com o apoio da família, de um amigo e tal, são nossos benfeitores encarnados. Às vezes a gente tem um benfeitor dentro de casa. Uma mãe, um pai, um irmão, um amigo, um filho, é um benfeitor. Quando eles desencarnam, se eles têm condições espirituais, eles continuam nos auxiliando
para além da vida física, no mundo espiritual, continuam prestando socorro, nos dando assistência. São espíritos protetores, às vezes familiares, já em condições espirituais de servir. Porque esse negócio de servir é para quem tem mérito para servir. Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre esse negócio de desencarnação e etc., que a gente tem que, quando desencarnar muito quietinho. Na hora que a gente chega lá, ficar quietinho, entra na fila, direitinho, espera, né? Espera que eles digam para o que você serve, porque pode ser que você chegue e o mentor fale, olha, você é tão inútil que você vai precisar de uns estágios aqui para estudar e trabalhar, para você ter a possibilidade de servir, porque servir aqui não é para qualquer um. Então pode ser que a gente chegue do outro lado ainda sem condições espirituais de prestar serviços, porque isso não é para qualquer um, isso é para quem pode ajudar do lado de lá. Né? Então pode ser que a gente ainda precise de estágios lá no mundo espiritual, de preparação para que a gente tenha condição de lavar alguma coisa lá em cima, de varrer alguma coisa. Falar assim, não, agora você já conquistou méritos capazes de te dar a possibilidade de ser útil aqui no mundo espiritual, que é uma bênção, como é aqui. Né? Se a gente for procurar um emprego, pode ser um emprego, né, de lavar o chão. Vocês duvidam que tem gente que não sabe? Às vezes você quer oferecer, mas a pessoa ela não tem competência para lavar o chão. Ela precisa de um curso, precisa ser preparada para lavar. E lá no mundo espiritual, talvez conosco, venha a acontecer a mesma coisa. A gente precise chegar e aprender as coisas mais elementares e ter a possibilidade, méritos para conseguir uma possibilidade. Então, assim, é uma escala. Né? Nós tentamos entender como se dá a vida das formigas, das abelhas, dos cães, etc., até chegar na condição humana, que é essa que nós estamos, e às vezes a gente se acha tão sabido e etc., porque na relação com esses seres, né, da natureza, nós somos mesmo. Embora o mesmo câncer que mata um cachorro nos mata e a gente não consegue curar nem o cachorro e nem a gente, muitas vezes. E os bons espíritos seriam aqueles espíritos já muito evoluídos, seriam aqueles que talvez lidem com uma compreensão da nossa realidade, de cima para baixo, como a gente lida com a compreensão da realidade de seres mais inferiores. Então, nós temos essa luz. O que é essa luz? É aquilo que somos. E ela tem que ficar por cima do alqueire, não embaixo. Né? A gente acende a luz, a lâmpada, para que ela fique acima. Faça brilhar a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Esse é o nosso desafio. Fazer com que isso que nós somos, e que se manifesta através desse conceito de difícil compreensão, que é a consciência, aquilo que nós somos, a compreensão do que somos, né? Que possa se iluminar. Quando a gente fala espírito de luz, é essa consciência que já aflorou, já saiu, né, daquela condição de acrisolamento na ignorância e já floresceu em forma de luz. É possível que espíritos superiores, é possível não, os espíritos superiores nos dizem isso, que espíritos muito evoluídos não tenham mais forma, como nós imaginamos, são luz vibrando no espaço infinito, né? São individualidades a serviço de Deus, Pai, o Criador, ministros da divindade, que por esse universo infinito estabelecem as leis divinas, vão sendo cumpridores, vão sendo delegados, né? Deus delega a esses espíritos superiores o cumprimento de suas leis pelo infinito afora. E eles cuidam de nós. O que seria Jesus? Jesus é um desses espíritos que reflete a luz divina, né? cuja luz é maior do que o sistema planetário aqui. Né? A aura do Cristo, a luz do Cristo envolve a sua
a sua ambientação, a sua ambiência espiritual envolve todo o planeta. Todos nós aqui, nesse instante, todas as criaturas estão mergulhadas na aura do Espírito de Jesus. É como se fôssemos comparar, a nossa aura deve ter aí 1 centímetro, 2 centímetros, né, de impacto, de energia, de vibração. Imaginem que a aura espiritual do Cristo, ela transcende o planeta, ela envolve o planeta inteiro. Então é um espírito de uma magnitude, de uma evolução gigantesca que a gente não tem condição de compreender. Por isso que, quando a gente pensa em Jesus, nós já estabelecemos diretamente uma sintonia e somos ajudados instantaneamente. Porque nós não precisamos ir em busca, não é, do pensamento, nós já estamos mergulhados na atmosfera do Cristo. E nesse sentido poderíamos parafrasear o poeta quando diz: eu tão perto de ti e tu tão longe de mim. Então o Cristo está aí, ó, a vibração dele está aqui, está em toda parte, mas nós estamos longe, nós nos perdemos na chamada cotidianidade, né, na mundanidade do mundo, nas coisinhas, a gente vai se perdendo, né? E aí a gente vai se perdendo de si mesmo, se perdendo. Por isso que é muito importante a prática das boas ações, dos bons pensamentos, da prece, para que a gente não se perca dessa atmosfera, para que a gente não baixe a nossa vibração mental, nossa espiritualidade. É preciso estar sempre com a espiritualidade em alta, com as vibrações mentais superiores, entendendo que está tudo certo, está tudo bem. E cada um cumprindo com os seus deveres, fazendo a sua parte, caminhando para a sua própria evolução. A semana passada, eu disse que estava no Evangelho uma dica, um caminho. E Jesus nos dá esse caminho. Se é impossível compreender o que é Deus, o que seja um espírito, como se dá a consciência? Pelo veículo da razão, quer dizer, se através da prática da reflexão filosófica, nós tentamos e não conseguimos essa compreensão racional, é porque ela está num âmbito cognitivo que não é racional, que é puramente afetivo, emocional e, portanto, está muito ligado à nossa capacidade de sentir, ao nosso coração, do que à nossa mente, à nossa capacidade de pensar. Embora caminhem juntos. Mas é preciso entender que a experiência do espírito é a experiência do caminho da fusão, da integração dessas coisas. Então, o Leon Denis, grande filósofo espírita, filósofo da Lorena, o Leon Denis, ele diz no livro No Invisível, que no mundo espiritual nós experimentamos a chamada sinestesia. O que é a sinestesia? A fusão dos sentidos. Hoje a gente vê o verde, né? E olhando uma folha verde, eu não consigo ouvir. Mas do ponto de vista espiritual, as cores emitem sons no universo. E elas estão integradas numa harmonia cósmica universal. Então os espíritos, quanto mais evoluídos, mais eles têm acesso à música das cores. São os processos sinestésicos. Porque espírito superior não precisa ter nariz para sentir, não precisa ter olho para ver, não precisa ter ouvido. É uma fusão de possibilidades que se dilatam na evolução do espírito em busca desse acesso à harmonia cósmica universal. Semana passada, eu falei da Igorina aqui, que desencarnou. A penúltima vez que eu tive com a Igorina, ela me contou uma coisa muito interessante, muito. Fez uma revelação mediúnica muito interessante que eu vou compartilhar aqui hoje, né? Ela me contou que é uma coisa bem curiosa, depois a gente pode até desenvolver isso, né? Que uma tarde ela estava
né? Estava no quarto dela, com a janela aberta e tal. E ela viu um pássaro. E um passarinho mesmo, não era vidência espiritual, um passarinho. O passarinho pousou na janela dela, estava cantando, ela morava numa chácara, né? Muito verde. E ela começou a prestar atenção naquele passarinho quando ela teve um diálogo com o espírito Lúcio, que era o mentor espiritual dela, e ele chamou a atenção dela para o seguinte: que todos os seres vivos têm uma pulsação. Né? Os seres que já têm coração, por exemplo, nós temos um ritmo, não é? Sim ou não? E a gente precisa de uma pulsação normal, não é? Se está para mais, se está para menos, tem algum problema, não é isso? É ataque cardíaco e etc. A gente tem uma pressão e etc. E aí o Lúcio disse para ela que todos os seres que têm que já evoluíram e que são capazes de projetar no mundo físico um corpo que tem uma pulsação, essa pulsação é determinada pelo ritmo da harmonia cósmica universal. Olha que interessante. Quer dizer, essa medida da pulsação, ela tem que estar dentro de uma harmonia rítmica do universo. Então, a nossa pulsação, ela precisa estar dentro de uma pulsação que rege os mundos do infinito. Olha que interessante. Por que quando está fora, a gente entra em desequilíbrio? Porque a gente entra em desequilíbrio em relação ao ritmo da harmonia cósmica universal. E tudo, plantas, animais, células de toda a natureza, tem um movimento, uma música, um ritmo, uma pulsação que tem que se integrar a essa sinfonia cósmica universal. Quando a gente escapa disso, a gente gera desarmonia que provoca culpa, doença, etc., desequilíbrios, tanto orgânicos quanto psíquicos, etc. Então, o que é os tratamentos, sejam espirituais, físicos? É a tentativa de restaurar a nossa existência, nosso ser, na condição em que a gente está, seja física, né, durante a encarnação, seja só com o perispírito, já depois da desencarnação. O que é a saúde? A saúde é a busca da harmonia dentro desse diapasão cósmico universal. Tudo pulsa dentro dessa harmonia. E quando que a gente tem acesso a isso? É muito comum quando a gente está em desespero, tá? A gente faz uma prece. Terminada a prece, a pessoa fala, ai, ou toma um passe. Ai, eu estou me sentindo tão melhor, não é assim? Né? E não precisa ser espírita, não. Às vezes a pessoa vai na igreja católica, comunga, ouve lá os cantos, se confessa lá com o padre. Às vezes o sujeito vai lá no centro de Umbanda, sai lá renovado, diz que faz um banho lá, um descarrego e sai bem. O sujeito que é muçulmano vai lá na mesquita, faz as orações em direção à Meca e tal. O sujeito que é budista vai fazer a meditação dele. Quer dizer, toda iniciativa que visa ligar a criatura ao Criador tem como objetivo, como escopo, como finalidade, afinar esse ser no diapasão divino. Esse é o desafio. Então a gente vai em busca dessa transcendência. Até pessoas que não têm religião, mas que são capazes de se emocionar, por exemplo, com a arte, com a literatura, com a poesia, com a música, fecha o olho, ouve aquela música, nossa, eu me sinto bem em contato com a natureza, com as plantas. São iniciativas que buscam essa harmonia, esse ritmo cósmico universal. É esse diapasão, é essa afinação. Quem é músico sabe do que eu estou falando. Quando a gente vai afinar um instrumento, a gente afina no diapasão do chamado Lá 440. Cadê o Júlio? Não é isso? Não é isso? Para uma orquestra funcionar, ou todo mundo está afinado no mesmo diapasão, ou vai sair um horror a apresentação. Assim é a desarmonia da humanidade e do mundo.
enquanto estivermos afinados com diapasões diferentes, isso significa ódio, rancor, maldade, vingança, cobiça, não é? Materialismo e etc., nós vamos estar em desarmonia. A hora que nós conseguirmos abandonar, né, o mal e mergulhar no bem, se jogar no bem de cabeça, explorar a encarnação, falar, reencarnei, eu tenho que viver o bem. Eu tenho que viver o bem. Se eu não consigo viver o bem toda hora, o tempo todo, eu tenho que, toda vez que eu sair, me preocupar em voltar para esse diapasão. Enquanto a humanidade não fizer isso, nós vamos viver essa música desafinada, esse ruído de sofrimento. Então é preciso voltar para essa harmonia, para essa afinação. E a nossa consciência é a alma desse instrumento. Semana que vem eu vou partir de onde eu estou parando. Ó. Um violino, dentro do violino, tem uma coluninha que é solta, que chama a alma do violino. Se ela cair, o violino não toca. É preciso a alma do violino para sair som. A nossa consciência é a alma desse instrumento que é o nosso corpo, seja físico ou perispiritual. Porque quando a gente desencarna, a consciência permanece, né, integrando esse perispírito aí, plasmando esse perispírito, impulsionando ou pulsionando a existência desse perispírito. E essa consciência, pela lei divina ou natural, ela nos conduz a esse Lá 440, quer dizer, a esse diapasão, a essa afinação universal em direção aos mundos perfeitos e evoluídos que nós não temos nem noção de como seja. Mas eu não quero voltar para trás, não. Eu quero ir para frente. Ok? Então a gente confia e segue para frente e para o alto. Tá bom? Ok? É isso? E eu ainda não falei da dica que Jesus dá, porque eu acabei falando de outra coisa que eu não vim para falar, mas falei. Então você me lembra. Fala assim, você ficou de falar da dica do evangelho, como que faz, tal, do que você está falando, da alma do violino. Senão eu esqueço. Tá bom?